aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gramática, muito simples, aula bem rápida, e vamos saber aqui diferenciar o mas e o mas. Então fica nessa aula porque já vai começar. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês me sigam no Instagram, @prof.ffran. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, a gente tem que entender hoje a diferença do mais e do mas. Uma diferença muito simples e que muitos estudantes, acadêmicos, vestibulandos têm muita dúvida. Então, vou começar colocando esse exemplo aqui para estar facilitando um pouco a nossa vida. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que tem aqui é uma charge de duas pessoas que elas estão se comunicando e elas estão falando assim: estudei, mas não consigo entender. E o outro, o senhor, ele responde: então estude mais. Vamos de novo? Estudei, mas não consigo entender. E o senhor, ele fala: então estude mais. O que a gente percebe aqui? A gente percebe essas duas palavras que elas são muito parecidas, que é o mas com S e o mais com I. Gente, muito simples, foca aqui. O mas, nessa primeira frase aqui, no quadrinho tá falando assim, ó, estudei, mas não consigo entender. Percebe que esse mas, ele tá dando uma ideia de contradição, uma ideia de oposição entre as duas frases, entre as duas orações. Então aqui, ó, estudei, mas não consigo entender, certo? Então tá dando aqui uma ideia de oposição. Gente, quando a gente não conseguir entender se o mas ele é uma conjunção, se ele é um advérbio, a gente pode estar colocando aqui o mas com S e tá trocando por outra palavrinha, que é o porém. Então, vamos ver se nesse caso o porém ele entra. Estudei, porém não consigo entender. Ele fica encaixado. Então, mas ele é com esse S mesmo. E eu já vou explicar o que é esse mais com esse S e o mais com esse I. E na outra tá falando assim, ó. O senhor tá falando assim, então estude mais, certo? Esse mais é o quê? De intensidade. Ó, você não estudou, você não saiu bem, então estude mais, estude muito. Entende? Então, essa charge aqui tá explicando aqui um pouco o conceito de mais com S e o mais com I. Gente, falando de classe gramatical em que essas duas palavrinhas elas se encontram, o mais com S, ele é uma conjunção adversativa. Uma conjunção adversativa serve para quê? Serve para estar dando oposição entre duas ou mais frases, certo? E o mais, gente, aqui ele é um advérbio de intensidade, intenso, coisas fortes. E ele também pode ser muito caracterizado pela diferença do menos, certo? Mais ou menos. Sempre as pessoas falam muito sobre isso, mas vamos estar utilizando esse exemplo aqui que é melhor. Então, gente, o mas com S, ele é uma conjunção adversativa, ele serve para se opor, certo? A duas orações, para contrariar o que uma está dizendo a outra. Por isso que é uma conjunção adversativa. Adversativa vem de adversário. Adversário é o quê? Seu inimigo, é o outro. E a outra fala, então estude mais. Então estude muito, você tem que estudar. Tem outro exemplo aqui que fala mais ou menos assim: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Esse mais aqui, ele assume qual função? Percebe que esse mas, ele sempre vem antecedido por uma vírgula. Isso significa dizer que esse mais aqui, ele tá dando uma ideia de oposição entre as frases. Vamos ver se esse mas a gente consegue pôr o porém. Se a gente conseguir, ele é uma conjunção adversativa. A preguiça é a mãe de todos isso, mas uma mãe e é preciso respeitá-la. Me embolorei aqui toda. Porém, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Percebe que aqui, quando eu troco o mas com S pelo porém,
eles têm o mesmo significativo, eles têm o mesmo valor. E por fim temos outro exemplo, que é um exemplo vale mais que 1000 palavras. Esse mais aqui, ele deveria ser escrito com I ou somente com S? Vamos ler de novo. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. O mais aqui com I, ele tá correto, porque ele tá expressando algo de intensidade. Lembra que o mais com I, ele é algo que transmite algo intenso, muito, gigante. Então, um exemplo vale muito mais que 1000 palavras, entende? Então, gente, o mas e o mais não é difícil, só para estar frisando e terminando nossa aula. O mais com I, ele é um advérbio de intensidade, sempre provoca aquela noção de muito, grandioso, muito, muito. E o mas com S, ele provoca uma ideia de adversão, de adversário, de oposição. E é válido lembrar que a gente pode estar trocando o mas com S por todas as conjunções adversativas. Então, eu vou deixar aqui algumas conjunções adversativas para vocês estarem olhando e que elas podem estar sendo utilizadas no lugar do mais. Gente, muito obrigada por ter ficado no vídeo até aqui. Comenta, compartilha e não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Beleza? Então, depois eu vou trazer aqui mais dicas para vocês. Até logo!